sobre o São Malaquias, sobre até a profecia de Nostradamus sobre esse assunto, né? Que ele fala sobre o Papa Negro e tal. Eu acho que o que é interessante a gente falar é que, para além do grupo progressista, do grupo conservador, a gente tem outros grupos de interesse ali dentro, né? Como a famosa máfia de Saint-Gallen, né? Ou máfia de São Galo, que é uma região na Suíça onde esses cardeais progressistas se reúnem, ou se reuniam, segundo algumas teorias de que esse grupo não existe mais, mas nós sabemos que existe influência não apenas dessa máfia, que quer manter a igreja numa linha mais globalista, mais progressista, mais politicamente correta, mas a gente tem influência também de algumas sociedades secretas, temos influência de outros estados, existe um interesse da Rússia na próxima sucessão, existe um interesse de Israel, existem vários países que têm interesse nessa sucessão também. Então, mais do que uma questão teológica ou religiosa, há uma questão também, não só geopolítica, mas uma questão conspiratória também, porque a gente sabe, assim como nós vimos na história e nós vimos também no filme Conclave, sempre nessa época de Conclave aparecem o famoso compromate, né, informações comprometedoras de alguns daqueles que estão sendo cotados, né? Por exemplo, na eleição do conclave que escolheu o Papa Bento XVI, né, o Joseph Ratzinger, na verdade, os progressistas, essa máfia de Saint Gallen, queria já o Jorge Mário Bergoglio, né, que era o Papa Francisco. Só que o Papa Francisco ainda tinha algumas capivaras ali no armário para resolver. Ele estava sendo intimado a depor num caso de tortura de dois padres jesuítas argentinos na época da ditadura na Argentina, e também estava havendo uma polêmica de que ele teria um filho, né? Aí existiria um filho dele. Então, naquela época ficou difícil para ele entrar, e aí depois, segundo a gente viu, entrou o Joseph Ratzinger, né, que virou Bento XVI, mas aí o que acontece? Acontece os Vatilix, né, que foram vários documentos comprometedores saindo ali, colocando responsabilização no Bento XVI com relação a questões não só de questões econômicas comprometedoras, mas também uma certa negligência na hora de punir desvios de conduta moral de alguns líderes religiosos. Então, é uma conspiração muito forte, eles ficam fechados ali o tempo todo, não entra celular, não entra câmera, não entra ninguém. Então, existe uma briga boa e o problema é que o Papa Francisco, dos cardeais que a gente tem hoje no Colégio de Cardeais, 78% dos integrantes foram escolhidos por ele. Então, ele deixou já tudo preparado para que a continuidade do pensamento dele fosse garantida, a não ser que a gente tenha um evento cisne negro, como aconteceu no filme Conclave, né? Vou passar a palavra e deixar o meu querido amigo Pastor Lamartine contribuir também. Antes do Lamartine falar, o evento Cisne Negro que você se refere ao filme é aquela revelação final? Não, o que acontece no filme são aquelas bombas que explodem Ah, ao redor ali, que sim, acabam sim. vitimando várias pessoas. Aquilo ali dá uma guinada no clima para dentro do conclave para escolher um líder que fosse, a princípio, né? Vou dar um spoiler no filme aqui. Quem não quiser ouvir, tampa o ouvido e bota uma massa miolo de pão no ouvido aí. Quando começam as bombas, aí começa aquele discurso: olha, a Europa deixou pessoas do Oriente entrar Ah, aqui, a Europa verdade. está sendo dominada, então a gente precisa de um Papa mais durão. Então, isso favorece o Papa conservador. Só que no meio dessa história aparece aquele Coringa, né, que é aquele cardeal que surgiu do nada, né, foi escolhido in pectore, né? In pectore em latim é no peito, né? Foi escolhido, perdão, secretamente pelo Papa que não é nominado, né? No filme Conclave, o Papa que falece não tem nome, mas ele se assemelha um pouco ao Papa Francisco, e o filme foi um pouco premonitório, né? Porque foi lançado um pouco antes do falecimento do Papa Francisco. Tudo bem que ele já estava com a saúde comprometida. Então, parecia que tudo ia indicar esse evento Cisne Negro uma vitória do Papa Conservador, só que aí aparece esse cardeal que veio do Oriente, ele tinha servido no Afeganistão, e ele falou: olha, ao contrário de todos vocês, eu entendo a mentalidade do povo islâmico, e eu acho que aí eles entendem que seria mais interessante escolher, em vez do cardeal conservador, escolher um cardeal que tinha experiência e convivência e entendia a mentalidade desse povo, em vez de querer brigar, ele tinha um carinho, um amor por esses povos orientais também. Então, não sei se vai acontecer algo no meio do conclave que está agendado, se eu não me engano, 6 ou 7 de
agosto agora para É, começar. tem numa hora também. 7 de maio. 7 de maio. Maio, não É. sei porque eu falei agosto, perdão. E tem também uma conversa no meio do filme dos caras falando, a Igreja Católica é muito tranquila em relação ao islamismo, mas eles não têm essa mesma visão dos cristãos, né? Exato. Isso é algo importante também. Mas É. assim, rapidinho para encerrar. Na época que João Paulo II venceu, havia o problema da Guerra Fria. Então ele, na condição de polonês, ele seria o Verdade. cara ideal para fazer essa ponte. Depois, quando a gente teve o Bento XVI chegando, né, a igreja estava tentando também trazer mais credibilidade, né, superar aqueles escândalos, então traz um teólogo de alta patente. E depois do Bento XVI, o que acontece? Na América do Sul, a América do Sul era a região onde os católicos estavam perdendo mais membros, né, para as igrejas protestantes. Então, para eles foi muito interessante escolher um papa, o primeiro papa da América do Sul e o primeiro papa jesuíta. Isso é muito importante. Se você quiser, a gente volta nesse assunto depois. Então, Vamos falar. como hoje a gente vê um problema assim do extremismo islâmico voltando por um lado, por outro lado, o problema da Rússia, talvez isso influencie também a escolha desse novo papa. Verdade. Eu quero agradecer a tua presença, agradecer o pessoal que tá aqui no chat já bombando aqui e agradecer também a nossa parceirona de longa data, não é, o Léo? Exatamente. A Insider que tá aqui comigo sempre e que tá patrocinando e Está é no mês de responsável. aniversário. No mês de aniversário. É responsável por programas especiais como esse. E como está no mês de aniversário, vai chegar até 30% de desconto. Com o nosso desconto. Com os combos lá e com o nosso cupom. Exatamente. Então, Colocando link o na nosso descrição. e o QR Code na tela. Vai direto com o nosso cupom. Então vamos agora ao Lamartine. E lembrando que o pessoal no chat tá bravo aqui, chamaram dois protestantes. Lembrando que é só voltar na nossa agenda, tem lá o programa da semana passada, só com católicos. Então a gente fez toda a cobertura também da morte e da sucessão do Papa Francisco semana passada, segunda-feira também. E Lamartine? Bom, eu acredito que, em função de tudo que está acontecendo na geopolítica do mundo, é muito difícil que o próximo Papa não tenha um viés mais progressista. Porque hoje o que acontece é o seguinte: existe uma guerra ideológica entre os globalistas e os que têm uma visão conservadora, mais nacionalista. E esta guerra é uma outra versão de uma Guerra Fria. No passado, a Guerra Fria era entre Rússia e Estados Unidos, a discussão era entre comunismo e capitalismo. Hoje isso praticamente não existe mais. Hoje até o marxismo já tem uma outra terminologia, o marxismo ideológico, né? Então, obviamente, os chamados marxistas ideológicos, eles não são mais a favor de lutas de classes, mas eles são muito mais a favor de uma agenda que vem quebrar os paradigmas da sociedade ocidental, o que quer dizer, por exemplo, a visão judaico-cristã. Então, essa é a luta que está acontecendo no mundo. E o Papa Francisco, ele tinha um viés muito mais progressista também nesse sentido. Verdade. O fato dele ser um Papa que tinha uma opção pelos pobres, isso é bonito, isso é louvável. Afinal de contas, o próprio Senhor Jesus também, certa vez, disse para os discípulos, né? Olha, eu tive fome, me deste de comer, eu tive sede, me deste de beber, eu estive nu e me vestiste, eu estive preso e fostes me visitar. E os discípulos perguntaram, mas quando nós fizemos isso? E Jesus falou, todas as vezes que vocês fizerem aos meus pequeninos, vocês estão fazendo a mim. Então, eu creio que a igreja, ela tem que sentir a dor dos desvalidos. Então, agora, uma coisa é você ser a favor dos pobres, dos necessitados. Outra coisa é você ser a favor da pobreza. Então, o fato de que o evangelho ele se preocupa com os que têm menos, não quer dizer que o evangelho seja a favor do comunismo ou do socialismo, muito pelo contrário. Existem muitas pessoas que afirmam que Jesus era comunista. Isso é um absurdo. Né? Afinal de contas, Jesus viveu há 2000 anos atrás e o comunismo ele nasceu na Revolução Bolchevique em 1917.